Sra. Presidente. Sra. Deputada, começo por si em termos de resposta, estou de acordo consigo, obviamente. Nós não podemos continuar a achar que as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens em Risco podem fazer o seu trabalho e cumprir a sua missão se nós não olharmos para os recursos humanos que lhes estão afeitos. E, por isso, a própria distribuição de processos, o número de processos, aqueles que são mais complicados, aqueles que são mais simples e que, no fundo, no global, exigem uma equipa em permanência. E, portanto, eu sou das pessoas que defendo há muito tempo que as comissões de proteção não podem funcionar por alguém que vai ali uma vez por semana. Isso não é compatível. Não é compatível, nós sabemos que... E essas pessoas que se envolvem nas comissões, por sua vez, estão oficialmente um dia ali na comissão, mas, na verdade, nos outros dias acabam por ter parte do seu horário de trabalho que não deixam de pensar naqueles processos e não deixam de encontrar soluções até nos contactos que têm que fazer com os progenitores. E, por isso, é tempo de passarmos da conversa de conferências para a revisão da legislação. Há um compromisso do Governo de olhar para isto, do Governo Nacional, de olhar para a legislação e para rever o funcionamento das comissões de proteção, que vai essencialmente no contexto da falta de meios e na falta de financiamento, até no contexto até das próprias instalações. É tão básico como isto. Ter uma comissão de proteção que funciona num vão de escada não vai ter sucesso na sua intervenção. As condições de trabalho de múltiplos técnicos na mesma sala, qual é a privacidade que têm para contactarem com o progenitor? Portanto, nós temos que olhar para isto, não inventando a pólvora porque ela já está inventada, mas olhando como parceiras da promoção dos direitos da criança, e eu espero que neste novo mundo autárquico em Portugal seja possível olharmos para isto com a seriedade que existe perante os novos desafios que nós temos. E por isso eu espero mesmo que sejam criadas condições para podermos ter mais técnicos capacitados a trabalharem no contexto das comissões de proteção. Em relação à deputada Sancha Campanella, nós neste momento temos na região uma informação, eu não estou a dizer que é uma informação a 100%, mas dentro daquilo que são os diagnósticos feitos por parte da saúde, nomeadamente dos serviços do Dr. Nelson de Carvalho, ao longo do tempo tem sinalizado um conjunto de temáticas que nos devem preocupar a todos. E, portanto, mais do que nós estarmos preocupados em fazer estudos em que, na verdade, essa informação está disponível para poder criar as medidas de intervenção e ter planeamento, nós estamos a colocar a questão neste momento da responsabilidade de toda a comunidade. Isto não é um problema que se resolva apenas com a intervenção dos professores nas escolas, nem podemos exigir nem sobrecarregar que os professores na escola tenham esse trabalho. Os pais têm que também ter uma parte de trabalho e é por isso que a UCAD tem feito um conjunto de conferências nas escolas, capacitando professores, mas também, ao mesmo tempo, falando diretamente para os pais. Mas não chega. Nós temos que ter legislação num contexto internacional e, obviamente, que a União Europeia tem que estar envolvida para podermos atacar aquelas que são as entidades que gerem estas plataformas para que automaticamente se anulem a conteúdos abusivos, nocivos para a saúde, não só dos menores, mas também dos adultos, também devo dizer. E por isso mesmo, da mesma forma que nós não íamos nunca admitir uma primeira página, seja do Jornal da Madeira ou do Diário de Notícias, com incitação à violência, ao racismo, com notícias associadas à incitação à prática de crimes, porque é que vamos permitir isto na internet? Mas porquê é que nós temos que estar a conviver com intervenções de redes sociais, muitas vezes de pessoas que são tão cobardes que se escondem, a promover ódios, a promover o racismo, a promover a xenofobia e a fazer um uso abusivo daquilo que é consumido todos os dias pelas pessoas e com grande preocupação pelos menores que não têm a maturidade suficiente de distinguir aquilo que é a maldicência gratuita, a incitação da prática de crimes que ainda é mais grave do que este primeiro aspecto e que devem ser olhadas como uma oportunidade para que aquelas crianças e jovens possam ter, à distância de um clique, acesso a um conjunto de informações que eu diria que noutros tempos era preciso ir às bibliotecas municipais para conseguir aceder a essa mesma informação. E por isso nós temos que criar aqui um equilíbrio na convivência e, naturalmente, Portugal integrado na União Europeia, toda a produção de legislação que o Parlamento Europeu possa fazer e a própria Comissão tem que ser bem-vinda, mas Portugal não tem que ficar à espera que a União Europeia tome decisões. E o exemplo concreto é o facto de termos já outros países, Estados-membros, que estão preocupados com este problema, que têm um problema mais grave ao nível da violência, e nós não podemos deixar e não podemos branquear situações e contextos de violência doméstica, que já em que os menores também sofrem nesses contextos e que são promovidos por adultos que também começam a confundir o mundo real com o mundo paralelo. E, portanto, isto é uma discussão que nós temos que ter num contexto legislativo, num contexto de apelo à comunidade, para olharmos não só apenas nos malefícios, também temos que ver os benefícios que a era digital nos está a trazer, mas temos todos que estar comprometidos com, ok, o que é que eu posso fazer melhor? Não sei se é na minha intervenção num contexto de Comissão de Proteção, se é na intervenção num contexto de Associação de Pais, mas eu tenho a certeza de uma coisa.
é que não é apenas a proibição de telemóveis ou a limitação de uma idade mínima para acesso às redes sociais que vamos resolver o problema. Não é só por aí. Há todo um contexto inicial de formação e da tal capacitação das próprias crianças e jovens, desde o momento em que começam a entrar até no meio escolar, para perceberem que nesta caixinha, nas caixinhas dos iPads, pode haver prejuízo para a sua saúde física e mental. Muito obrigada. Muito obrigada.